Boa noite, pessoal. Oficialmente é um prazer imenso estar aqui podendo conversar com vocês. Final de novembro e o começo de dezembro foi um mês bastante intenso em convites para a gente poder falar da inteligência artificial. Mostra que o assunto realmente tá bastante atual, bastante em voga. E eu falo que não é um assunto do futuro, né? É um presente que ele já começou e já está mudando tudo, já está caminhando, né? Para um futuro, para uma realidade bastante diferente. Então, para a gente poder começar a conversar, eu dividi a nossa aula em alguns segmentos, então eu acho muito importante a gente dar uma contextualizada para a gente entender o que é o real impacto da inteligência artificial dentro do processo de ensinar e aprender, né? Que um dos termos que os estudiosos usam é o efeito Gutenberg. Aí, por que é chamado de efeito Gutenberg? Então, falando um pouquinho, né? Por quem sou eu para estar aqui falando de inteligência artificial com vocês? Eu não sou programador, não sou da área da tecnologia, eu sou da área da educação. Eu sou um cirurgião dentista, né? Só que eu sou de uma geração que viu nascer literalmente o PC, né? O computador pessoal, o computador de mesa. E eu fui vítima da transição, né? Eu lembro quando chegou a internet, que a gente deixou de assinar um negócio chamado BBS e passou a assinar a internet. Então, a gente precisava de um fax modem que conectava numa linha telefônica, a gente precisava de uma linha de telefone fixa. As primeiras conexões eram ligações internacionais que a gente fazia, né? Ele funcionava a 14.400 bps, sabe? Que era bits por segundo, né? Hoje o nosso bate-mega a gente fica bravo que demora. E, para você ter uma noção, um artigo para carregar em 1996, ele levava de 2 a 6 horas. Né? Então, eu sou dessa geração que viu tudo isso acontecer, viu chegar o telefone celular, viu chegar o smartphone. E eu vivi dentro da universidade, lá na Unesp, a revolta dos professores quando chegou o data show e a internet. Então, os professores mais velhos, eles estavam bravos que eles iam ter que atualizar as aulas, né? Então, eu não poderia mais usar os meus diapositivos que você colocava dentro daquele projetor de slide, daquele carrossel redondo, né? Agora, ele teria como passar direto da tela do computador, então as aulas teriam que ser atualizadas. E principalmente nos professores mais experientes, que já estavam mais habituados ao modus operandi, isso gerou uma revolta, né? E é interessante porque a internet, ela mudou tudo, né? A popularização da internet, ela mudou tudo, principalmente a nossa forma de comunicação. E junto com os benefícios, né? Junto com o bônus veio o ônus. Então, a gente tem que discutir por quê. Talvez a gente esteja à frente de um paradigma tão intenso e com uma capacidade até maior de modificação da realidade do que já foi o advento da internet. Então, eu vou apresentar para vocês 2 pontos de vista bastante distintos, né? Um ponto de vista que acredita que é uma bolha e um ponto de vista que acredita que veio para ficar. E já me posiciono, eu acho que veio para ficar, e por um simples motivo: a maior empresa de tecnologia, aquela que detém toda a nossa vida, aquela que está permitindo que essa reunião aconteça, permitindo que a gente esteja nesse momento conversando, né? Ela é detentora da inteligência artificial com multifunções, que a gente chama de aspecto multimodal, né? Mais completa, e ela não precisa investir em propaganda, porque ela já tem o domínio, o contato para enviar o que for preciso para a gente, sabe? Então, só por isso eu diria que só a Google já se sustenta, né? Infelizmente, eu não ganho nada para falar bem da Google, mas eu foi a primeira empresa que ela veio atrás, então eu tenho um históricozinho que, embora eu seja cirurgião dentista, eu fiz meu mestrado em patologia, eu fiz meu doutorado em biologia molecular, eu nunca me desvencilhei da tecnologia. Então, eu fiz parte de um programa da Microsoft, chamado Windows Insider. Graças a esse programa da Microsoft, eu recebi um link para testar um chat, né? E esse chat estava associado a uma startup, a uma empresa chamada OpenAI,
né? Então, lá no comecinho de 1900, ó, de 2022, cerca de 8 meses antes do lançamento oficial, eu pude brincar com o ChatGPT. E eu sou um neurodivergente com hiperfoco. O G despertou um hiperfoco que desde então eu não parei de ler, não parei de fuçar. Então eu diria que o meu hiperfoco mais longo, né, é uma coisa assim, eu virei um usuário hardcore, eu sou uma pessoa que fica testando modelos de linguagem, fica testando funcionalidades, já cerca de 1 hora a 2 horas por dia, desde que ela foi lançada, desde que me ofereceram esse chat para testar, né? E desde então, o meu grande desafio foi, né? Nessa época, eu estava lotado na Universidade Federal do Maranhão e eu dava aula de informática aplicada à saúde. E eu me senti desafiado a encontrar um uso dessa linguagem, né? Desse modelo que gera respostas para a educação, para ensino e para pesquisa, porque tudo que impacta na ciência impacta na forma da gente ensinar e na forma da gente aprender. Então, eu fui um dos pioneiros a pegar um PDF, a selecionar trechos deste PDF, a colar isso dentro do ChatGPT e pedir para que ele explicasse, que ele desenvolvesse, que ele analisasse, né? Aí isso me levou a receber um e-mail da OpenAI perguntando se eu poderia dar mais feedback, né? Então, que é o joinha para cima, o joinha para baixo. E depois eu fui entender o que isso significava. Só que daí o que a gente percebe? Você já deve ter ouvido falar, vocês devem usar a inteligência artificial, hoje dificilmente a gente vai, diferente das palestras que eu dava em 2022, vocês terem uma noção, o primeiro curso que eu dei de inteligência artificial, né? A OpenAI lançou em dezembro de 22 como plataforma aberta para você fazer inscrição. O primeiro curso que eu dei foi em fevereiro de 23, né? Então, faz um tempinho já que eu tenho rodado universidades falando de inteligência artificial. E uma coisa que a gente percebe é que você ouve muito falar assim, ela dá respostas erradas, ela inventa respostas, ela não dá respostas precisas. Se a gente entender o que ela é, a gente vai começar a entender que a complexidade da resposta, do que ela te entrega, que é o que a gente vai chamar de output, né, depende da qualidade do input, depende da qualidade do que foi colocado a ela pelo usuário final, que somos nós, né? Então, eu sou um professor muito curioso, eu direciono o meu hiperfoco para botar isso aqui em prática, isso me levou à criação de uma disciplina dentro da pós-graduação aqui da Unifesp Baixada Santista, a gente tem um curso de inteligência artificial aplicada à pesquisa, né? E por causa de falar muito de ética dentro do curso de inteligência artificial, que é um assunto que muito me incomoda e me interessa, a gente acabou desenvolvendo também, junto com o professor Daniel Araque, uma disciplina de epistemologia, filosofia da ciência e senso crítico, né? Porque na era da inteligência artificial, habilidades dadas pela filosofia, elas serão cada vez mais necessárias para a gente entender que a resposta gerada pode, de alguma forma, levar a gente à manipulação, né? Então, com exceção de uma imagem, que no final, última aula, eu conto para vocês, todas as outras imagens dessa aula foram geradas por inteligência artificial, né? Então, uma das coisas que a gente percebe já de cara é que a gente pode colocar uma ideia na forma de uma imagem, a gente pode associar, a gente pode tornar o ensino mais lúdico, a gente pode aprimorar a nossa didática utilizando essas ferramentas, né? Então, esta imagem, ela está num padrão Disney Pixar, ela vem de um cartoon preto e branco em apenas linhas, né? Então, eu me inspirei nessa tirinha, e criei a minha versão, né? Então, nessa versão, vocês podem ver que a gente está com base em nuvem de dados, né? Deixa eu botar a ponteira laser aqui. Então, a gente está em nuvem de dados, né? Então, a gente tem um equilíbrio muito frágil
desta estrutura digital moderna, né? A gente é muito vítima de qualquer coisa que está acontecendo na internet, de qualquer coisa que está sendo vendida, falada. Por baixo desse equilíbrio muito frágil, né, a gente tem a inteligência artificial mudando o jogo, mudando o ângulo do jogo, né, e a gente tem todo o processamento da informação que ela se baseia, né, principalmente começou lá com os serviços da Amazon, que hoje é a maior nuvem, né, o maior número de conglomerado de processamento por nuvem, né, dentro dos sistemas digitais. Hoje, esse espaço está sendo ocupado parcialmente pela Google. Então, quem está oferecendo risco para a Amazon é a Google, né? Então, basicamente, esse cartoon ele mostra para a gente o quanto a gente é dependente e vítima desse equilíbrio frágil, né? E o quanto a gente é pequenininho. E uma forma de fortalecer esse equilíbrio é a gente se tornar maior para equilibrar o jogo de peças. Como a gente se torna maior? Conhecendo como essa ferramenta funciona, né? Entendendo como que o comando que eu dou é responsável por gerar as respostas que eu preciso, né? Então, antes de mais nada, a pergunta básica, né, que move, que eu preciso passar por ela nessa apresentação. O que vem a ser inteligência artificial? O que é a inteligência artificial? Aí eu falei para vocês que eu ia apresentar um contraponto. Então, o contraponto vem de um neurocientista brasileiro, muito respeitado, né, o Miguel Nicoleles, que eu acho que a maioria de vocês já ouviu falar. E ele foi o primeiro a bradar aos 4 cantos do mundo que não é inteligência e nem é artificial. Por que ele fala isso? Primeiro, a máquina precisa de uma definição muito detalhada para que ela tente reproduzir aquilo que foi definido. E inteligência e consciência são coisas que a gente debate até hoje com o que seria a melhor forma de descrever o que é inteligência e o que é consciência. Então, se você procurar em diferentes dicionários, você vai ver diferentes definições, todas dentro do mesmo contexto, mas essa capacidade de resolver problemas que a gente chama de inteligência, de associar informações para a resolução de problemas, de criar atalhos para isso, né, ela é muito difícil de ser definida. Então, é uma coisa que a gente vai bater na tecla, né? A inteligência artificial, ela não é inteligente. Nesse ponto, o Nicoleles está certo, né? Porque a gente não consegue definir inteligência. Mas, por outro ponto, ela é algo que a gente criou que talvez a gente, num futuro muito próximo, eu realmente acredito que nossa geração, a minha geração, essa geração que está com 50, né, vai presenciar, vai ver, né, a gente vai ver que a humanidade conseguiu criar alguma coisa que seja um simulacro da atividade do cérebro, só que ela vai desenvolver tarefas melhor que um humano. Então, a gente vai ver essa realidade. Então, você chegar e vai ver os robôs humanoides que já estão sendo vendidos, o quanto eles evoluíram em movimento e associação com inteligência artificial num curto espaço, no espaço de 2 anos, né? Então, abre muito a cancela da gente falar assim, cara, o que o futuro nos reserva, né? Então, primeira coisa, por que a gente chama de inteligência artificial, né? Basicamente, a culpa é deste senhor aqui, né? Então, esse senhor aqui, chamado John McCarthy, ele, no verão de 1955, ele apresentou um projeto para o Instituto Rockefeller e falou assim, eu quero juntar filósofos, matemáticos, programadores, professores de lógica, né, para discutir o que uma máquina vai ser capaz de fazer. E ele deu um nome, né, de Simpósio de Verão em Inteligência Artificial, né? Então, era um acampamento, Summer Camp, Artificial Intelligence Summer Camp.
E ele juntou, né, então teve uma rotatividade de mais ou menos 32 pesquisadores. Essa reunião, esse verão, durou 3 meses, 90 dias, e quem eram as figurinhas carimbadas nesses todos os dias em que ocorreu esse camping? Era o John McCarthy, que teve a ideia, né? Era o Minsky, era, deixa eu pegar minha colinha, o Rochester e o Shannon. Então, nessa premissa, tudo que a gente vive hoje, tudo que a gente enxerga hoje como inteligência artificial veio da mente desses senhores, né? E a premissa mais importante que eles chegaram na conclusão é que cada aspecto do aprendizado, né, ou qualquer outra característica da inteligência, em princípio, ser tão precisamente descrito que uma máquina pode ser feita para simulá-lo. Agora que aí entra a questão, né? A inteligência que o Nicoleles coloca é a inteligência humana. E o que esses senhores, o McCarthy, o Minsky, né, e o Shannon propuseram era que a gente tivesse comandos numa precisão tal que a máquina seria capaz de simular. Então, em nenhum momento eles tiveram a ideia de criar uma forma de consciência, de criar algo, né, que fosse ou substituísse o cérebro humano. Então, premissas que a gente usa hoje, tipo redes neurais artificiais, nasceram dos brainstorms, das discussões desses senhores. O que a gente usa como processamento natural da linguagem veio da teoria. Então, a inteligência artificial ela não nasceu a partir de códigos de programação, ela nasceu a partir de debates éticos e filosóficos, isso que eu acho muito interessante. E em nenhum momento a proposta inicial era substituir a ação humana, mas sim aprimorar a ação humana, simulando a forma que a gente raciocina. Então, a inteligência artificial, ela começa, de fato, como um corretor de texto, né? Ele é análogo ao corretor de texto do teu celular. Então, o teu corretor de texto, à medida que você digita, ele sugere palavras para você. A sugestão dessas palavras, ela se dá a partir de um cálculo estatístico das palavras que você já usou em textos anteriores. Qual que é a diferença entre o corretor de texto do teu celular para o corretor, para a inteligência artificial propriamente dita? O teu corretor de texto, né, ele foi treinado apenas com os seus textos. E a inteligência artificial, ela foi treinada com tudo que a humanidade já digitalizou. E no último ano foram desenvolvidos robôs para digitalizarem livros históricos que não haviam sido previamente digitalizados, né? Então, para vocês entenderem o impacto disso, tem papiro queimado que estava em museu, que por ele estar enrolado, se tentasse desenrolar, ele se perdia, ele foi traduzido 87% dele, porque ele foi feito scanner com raio-x e as abas, né, o texto foi montado por inteligência artificial, associando essa probabilidade, e isso permitiu que o papiro fosse traduzido 87% do seu conteúdo. Estou falando de papiro queimado, né? Só que eu diria para vocês assim, eu me descrevo como um entusiasta. Por causa da minha compulsão, eu não consigo usar algo superficialmente se eu quero entender. Eu preciso saber como aquilo funciona, tanto que hoje, né, uma das minhas atividades é estudar programação, porque eu quero entender como que programa para a inteligência artificial fazer algo, né? Então, eu tenho alguns colegas que me ajudam nisso, tem alguns cursos que eu também faço para entender linguagem de programação e lógica de programação. Por quê? A gente está caminhando para um futuro que eu chamava de programação no-code. Aí, uma galera muito mais importante do que propaga ideias muito mais
ao vento do que as minhas ideias são propagadas, começaram a chamar o que eu chamava de programação no-code, eles começaram a chamar de vibe coding. O que é o vibe coding? Hoje, a Google lançou uma plataforma chamada Antigravity. Pelo Antigravity, você consegue, falando com a máquina, pedir para que ela gere códigos para fazer o que você quiser em programação. Então, você quer criar um site, você quer criar uma página para o YouTube, você quer criar um programa para o seu celular, você quer criar um programa executável no PC. Hoje você consegue, ainda está avançando, tem erros, mas está avançando muito rápido. Hoje você já consegue, só com a nossa linguagem natural, fazer isso. Eu não preciso mais falar a linguagem do computador. Só que, o que a gente percebe? Quando você começa a entender como a máquina funciona, muda a forma que você dá comandos. E os seus comandos, eles são extremamente importantes. Então, por que eu estou estudando programação hoje? Porque, mesmo que eu não vá programar, para eu fazer algo por vibe coding, ou seja, gerar códigos a partir de comandos que eu vou dar, esses comandos a gente vai chamar de prompts, né? A partir dos comandos que eu vou dar, eu preciso entender a lógica pela qual a máquina funciona. E essa lógica é a lógica da programação. E, curiosamente, a lógica da programação, ela flerta muito com a filosofia, que é um dos assuntos que eu também sou extremamente apaixonado. Tanto que o caminho que a máquina usa para gerar resposta é chamada de heurística. E a heurística é um termo emprestado, né, dos conceitos de epistemologia e doxa, da filosofia, que heurística é o caminho mais curto para uma resposta. Você já deve ter ouvido falar da navalha de Ockham. Quando eu tenho uma pergunta complexa, provavelmente a resposta mais simples seja a correta. Então, para chegar nesta resposta, existe um atalho. Em programação, chama heurística. Em filosofia, também chama heurística. Né? Então, quanto mais você conhecer a forma que a máquina simula a nossa forma de pensar, melhores são os resultados do que você vai conseguir obter usando esse dispositivo, usando esse modelo de linguagem. Por isso que eu bato tanto nas aulas que eu dou, nas palestras que eu dou, que a engenharia de prompt, né, ou seja, a arquitetura da construção dos comandos para a inteligência artificial, ela não vai ser uma profissão nova, ela não vai ser um curso que você tem que fazer, ela vai ser uma habilidade que precisa ser desenvolvida, precisa de um letramento para que você use essas inteligências artificiais de maneira adequada, né? Então, a gente já viu que a inteligência artificial não é algo novo, né? A ideia, ela vem ali desde 1956. E por que a gente só foi falar dela agora? Porque antes ela ficava restrita a quem trabalhava com lógica. Então, quem ajudou muito no desenvolvimento do que a gente chama hoje de linguagem artificial generativa são os desenvolvedores de games, né? Então, quando você pega um NPC, né, que é o No Playable Character, né, o personagem que você não consegue jogar com ele, ele é só um figurante dentro do jogo, e você bota ele dialogando, é uma forma de você programar uma inteligência artificial por um sistema chamado de aprendizado de máquina, que vem do inglês machine learning, né? Então, é muito curioso como eles chegaram nisso. E eu abri a nossa conversa de hoje falando para vocês do efeito Gutenberg. Então, eu me vejo na obrigação de explicar por que o efeito Gutenberg. Um pouquinho de história. Lá em 1940, quando Gutenberg pegou letrinhas de chumbo, organizou de forma a poder prensar e organizar o livro, a humanidade deu um salto gigantesco. Esse salto é chamado de primeiro paradigma da ciência / primeiro paradigma da educação. Então, ciência e educação, elas sempre andaram em paralelo. A educação depende do conhecimento gerado pela ciência, né? E a ciência depende de pessoas que sejam educadas em produzir conhecimento da forma adequada. Então, antes da prensa, a gente tem que pensar que os textos eram basicamente textos religiosos, que ficavam na mão de copistas,
né? A população era iletrada, analfabeta, e ela dependia da leitura em reuniões específicas, né, que faziam com que ela chegasse naquela informação. Agora, um copista, ele podia ser ético e ser fiel ao texto copiado, ou ele podia inserir, mudar a tradução, adaptar a linguagem. Então, você não tinha uma padronização da informação. Então, não é coincidência que, com a prensa de Gutenberg e a popularização do livro, aconteceu um salto. Então, a própria revolta luterana, né, o protestantismo dentro do cristianismo, ele nasce, né, a partir da popularização dos livros, onde a Bíblia foi o primeiro livro impresso por Gutenberg. Então, aí Martim Lutero, ele começa a propagar que as pessoas tinham que ser alfabetizadas, elas tinham que ter acesso ao texto de fé por si só, e paralela a isso, nasce a metodologia científica, é onde você tem a propagação das ideias de Francis Bacon, nasce os métodos dedutivos, nasce o método descritivo, né? Então, isso impactou demais a ciência e a educação. Então, é chamado de primeiro paradigma. Só que por que a gente vive hoje na inteligência artificial chamado efeito Gutenberg? Porque quando a prensa foi desenvolvida, agora pseudociência também podia ser divulgada. Qualquer um que tivesse dinheiro para imprimir o seu livro poderia divulgar as suas ideias sem uma responsabilidade com o conteúdo contido, né? Com o conteúdo, com as ideias contidas naquele livro. E isso fez a primeira propagação, a explosão de fake news, de mentiras, de pseudociência, de maneira vasta, veio da popularização do livro. Então, ao mesmo tempo que você teve um salto fantástico no conhecimento, você teve também uma propagação até que se criasse uma metodologia, uma verificação, a revisão por pares, muita coisa ruim foi propagada, né? E a gente está vivendo isso com a inteligência artificial. Então, tem muita gente... quando você abre um Instagram, quando você abre um TikTok, quando você abre um Facebook, o que aparece, a quantidade de especialista que tem em inteligência artificial, você fala, não pode ser, eu não posso ser tão atrás, porque tem tanto especialista. Porque hoje o cara aprende uma vírgula e ele já quer te ensinar a escrever um livro, né? Então, dentro disso, a gente começa a entender esse efeito Gutenberg, que agora é a hora da gente separar o joio do trigo, né? Então, o hype, essa empolgação, ela deve passar nos próximos 2, 3 anos. Quem que vai ficar sedimentado? Quem realmente entende o vibe coding, entende lógica de programação e entende engenharia de prompt. E essas pessoas, sim, elas substituirão pessoas que não dominam essas ferramentas. Isso eu não tenho dúvida, né? Então, a inteligência artificial em si não vai substituir empregos, mas pessoas que sabem como utilizar a inteligência artificial é bem provável que substitua muitos empregos de pessoas que não têm essa habilidade. Vamos dar um salto, né? Então, o Alan Turing, ele é acreditado como o pai da inteligência artificial, porque o que o McCarthy, o Minsky, né, e o Shannon tiveram ideia de apresentar lá para o Instituto Rockefeller para fazer a conferência de Dartmouth, né, lá no Artificial Intelligence Summer Camp, nasce das ideias do Turing, né? Então, vocês devem ter assistido o Jogo da Imitação. Quem não assistiu, eu fortemente recomendo que assista, né? Então, o Turing, ele conseguiu, graças à máquina de Turing, houve a decodificação do código nazista lá em 1944, que permitiu, né, que o Churchill botasse o Eisenhower para organizar o dia D, né, a invasão da costa da Normandia. Então, foi um dos fatores desencadeantes da vitória, né, da vitória dos aliados contra o eixo nazista, né? E, infelizmente, o Turing nunca teve o seu reconhecimento em vida, né? Hoje a gente fala muito dele, até um teste que você testa a consciência da máquina, se a máquina tem ou não consciência, é chamada de teste de Turing, né? E já adianto para vocês,
o teste de Turing ele foi superado em 2021, não foi nem em 22 no lançamento da IA. Então, hoje, a gente não pode usar o teste de Turing como um exemplo para consciência, né? Para saber se a máquina tem consciência. Porque, sim, a gente consegue programar a máquina de uma maneira que as pessoas não entendam que estão falando com um sistema de lógica, de maneira que elas acabem passando por um processo de antropomorfização, né? Que a gente passe a ver aquilo como humanizado, né? Então, vamos dar um saltinho no tempo aqui, né? Alguns anos à frente, nasce o ENIAC. O ENIAC, ele ocupava 280 metros quadrados, precisava de 26 pessoas para operar, e ela conseguia fazer maravilhosos 500 cálculos por minuto, se fosse adição e subtração, a multiplicação e divisão. E se fosse adição e subtração, ela fazia 5.000 cálculos por minuto, né? O computador normal que a gente usa hoje, esse desk que a gente está usando aqui para dar essa aula, então eu estou com 2 telas, porque de vez em quando eu olho para lugares diferentes, que eu quero olhar para a carinha de vocês, né, para ver se tem alguém aqui, e estou olhando para a projeção aqui do outro lado. Essa máquina, ela processa cerca de 500 milhões de dados equivalentes àquele por segundo, né? Então, é um salto muito grande em um intervalo de tempo, se você parar para pensar, muito curto, né? Só que, curiosamente, em 1946, com o lançamento do ENIAC, né, a gente fez mais cálculo, mais conta, do que a humanidade na história da matemática até 1946. E o ENIAC, ele é o símbolo de como dados poderiam ser processados e ajudar no desenvolvimento de ensino-pesquisa, né? Só que daí entra um fator muito importante. Entram 2 senhores, que eu não posso deixar de citá-los, que são Bill Gates, né, e o Wozniak. O Wozniak, que depois virou sócio do Steve Jobs. Então, em 1975, o Bill Gates, ele junta-se com o Allen, que é o sócio dele na Microsoft, e ele compra um kit de banca de jornal, daqueles faça você mesmo, você vai comprando os fascículos e vai montando, e montou um sistema de LEDs programáveis. Então, na verdade, você ligava a chavinha e você determinava como essas luzinhas piscariam, chamava Altera 8800. E o Bill Gates, ele conseguiu fazer o que mais tarde chamou de software. Ele conseguiu fazer com que essas luzes piscassem e fossem interpretadas como informação. Então, ele chamava de sistema de microcomputação, microcomputer, né? E ele chamava de software, que era algo leve, que não era a peça, o hardware, né? Por isso que chama Microsoft, a empresa que ele criou, né? E também baseado no Altera 8800, né? O Wozniak desmonta o Altair, anexa um teclado, um toca-fita para gravar o que aquele teclado geraria e transmite isso para uma televisão. E ele chamou isso de Apple One, né? Aí, quando perguntaram para ele de onde ele teve a ideia de colocar esse sistema, ele falou assim, o meu colega de faculdade, que largou a faculdade, me fez esse desafio. Este colega de faculdade é do Steve Jobs, né? Então, por ser o detentor das ideias, quem botava a mão, quem tinha o modus operandi de fazer a coisa acontecer, era o Wozniak. Aí nasce o Apple II em 76. Dessa disputa Microsoft, Apple, Microsoft, Apple, Microsoft, populariza-se porque a Microsoft não tinha interesse em desenvolver um computador dela. Então, ela vende a ideia para a IBM, a IBM populariza em 1981, o IBM 5150, e dá o nome de Personal Computer, que é o que a gente chama até hoje de PC, né? O computador pessoal. Então, aqui, agora, aqueles dados do ENIAC poderiam ser processados de maneira muito mais rápida, muito mais eficiente. E foi aqui que começa a popularização da informática. Então, é nessa fase que os cursos de datilografia passam a ser substituídos por cursos de linguagem de programação, por cursos de Lotus, curso de COBOL, curso de BASIC, né? Então, essa fase
da história da tecnologia, ela é marcada que, para ter acesso a esses dispositivos, nós humanos tínhamos que falar a língua do computador, e o computador falava línguas diferentes. Então, por exemplo, você ia abrir um sistema DOS Basic, que foi o primeiro sistema criado pela Microsoft. Para eu escrever um texto e transformar uma palavra em negrito, eu tinha que colocar chave, parênteses, hashtag, a palavra, hashtag, parênteses, chave, dá um enter. Né? Então, a evolução dessa linguagem foi a simplificação pela transformação da interface em uma interface intuitiva e dinâmica. Aí nascem os sistemas de janela, os sistemas de botão, só que esses sistemas, eles nascem graças a este programinha chamado NCSA Mosaic. Então, computadores de diferentes empresas falavam linguagens diferentes. Aí uma empresa teve a ideia de colocar uma interface com botões virtuais que se comunicassem com os outros modelos de linguagem, com as outras linguagens de computador. Então, foi a primeira vez que um computador da Apple podia enviar algo para um computador da IBM. Era a primeira vez que um computador da IBM podia devolver uma resposta ao computador da Apple, é graças ao Mosaic. E é graças ao Mosaic que uma pesquisa militar, né, que foi realizada para você ter códigos criptografados não quebrados, né, sabendo que dava para quebrar, como o Turing mostrou, nasce a internet. Agora, a internet ela começa a comunicar. Neste ponto, a gente chama de segundo paradigma da educação. Por quê? Mudou completamente a forma da gente ensinar e a forma da gente aprender. Pensa que antes da internet, você consegue lembrar da sua vida antes da internet? Você consegue lembrar da sua vida antes desse dispositivo, do smartphone? Né? Você consegue viver sem a conexão? Né? Olha o quanto isso impactou a vida da gente. Só que é curioso a gente pensar que quando você tinha um livro didático publicado na era pré-internet, toda informação contida nele, se você for num caráter muito otimista, dando exemplo de enciclopédias atualizadas anualmente, as informações ali contidas tinham 2 anos de defasagem. Quando a gente fala de livros técnicos que eram usados em universidades, as pesquisas contidas e citadas nos livros tinham, em média, de 3 a 9 anos de defasagem de informação. Agora, com o advento da internet, você podia pegar esse texto com 9 anos de defasado e atualizá-lo de maneira instantânea baixando um PDF. Agora, não precisava mais na biblioteca pegar um periódico e xerocar aquele periódico. Eu podia pegar um PDF, né? Ou pedir para que alguém me enviasse aquele PDF por e-mail. Então, foi graças à internet que mudou a velocidade, a forma da gente se comunicar. E isso mudou como a gente processa a informação. A gente começou a ter acesso à informação em tempo real, de uma maneira muito mais precisa, só que a gente também foi exposto a um volume muito grande de informação. Aí aqui eu falo que, da mesma forma que o Miguel Nicoleles, ele é o contraponto da inteligência artificial hoje, a internet teve seu contraponto num filósofo e escritor chamado Humberto Eco, né? Então, Humberto Eco, ele falou que quando começou a popularizar os bate-papos virtuais, ele falava assim que o ambiente da internet virou um verdadeiro rebarbaro. Rebarbaro é aquele barulho do que acontece no intervalo da ópera, que ele compara a barulho de restaurante. É todo mundo conversando ao mesmo tempo, ninguém se ouve, e quando você precisa ser ouvido, você tem que falar mais alto. Então, ele virou um conjunto de pessoas que falam ao mesmo tempo, e quem quer ser ouvido grita mais, sabe? Então, Humberto Eco não estava errado. Né? A outra coisa que o Humberto Eco citou, que ele foi muito preciso na sua observação, ele falou assim, da mesma forma que a internet vai propiciar o avanço do conhecimento, ela vai dar voz a idiotas. Né? Então, vai facilitar a gente manipular quem é preguiçoso na obtenção da informação. E são coisas que a gente viveu, né? E vive até hoje, e houve um impacto muito maior
quando isso aconteceu com a popularização das redes sociais, né? Foi uma coisa que você vê, a eleição, as duas últimas eleições norte-americanas foram baseadas em influência por rede social, a eleição brasileira foi determinada por rede social, então você vê que quem domina a comunicação dentro das redes, então está mudando o sistema de televisão, está mudando como a gente vê o cinema, já mudou a forma que a gente encara o rádio, a gente não compra mais CD, a gente não compra mais vinil, a gente não compra mais fita, a gente assina o streaming, né? Então, você vê que todas as áreas da nossa vida foram, são e serão impactadas pela tecnologia de maneira muito direta, né? Aí vem um aspecto muito interessante, então lá em dezembro de 2022, né? Uma startup que teve investimento muito grande de empresas grandes, como a Tesla, a própria Microsoft, né? Baseada em um artigo da Google chamado Attention is All You Need. Ela bota em prática as redes neurais que este artigo, Attention is All You Need, descreve, que ela coloca de forma lógica e programável aquilo que o John McCarthy havia proposto na conferência de Dortmund. E ele coloca, aí eles têm a seguinte ideia, né? Vamos transformar isso aqui num chat. Então, o próprio Sam Altman, que é o atual CEO da OpenAI, ele fala que o nome ChatGPT é péssimo, é um nome que não dá marketing, é um nome, né? Mas era o que eles tinham para chamar, e acabou pegando e se popularizando, né? Aí eu faço um paralelo com as eras da ciência, dentro dos paradigmas. Então, a gente saiu da era do empirismo, né? Onde a gente dependia da observação de fenômenos e da notação desses fenômenos em tempo real para tentar entender como esses fenômenos aconteciam, né? Meio que paralelo à popularização do livro, né? Um pouquinho antes e acaba se sedimentando com a popularização do livro, vem a segunda era, que é chamada Era da Teoria. Então, agora, eu podia usar cálculos matemáticos, eu podia usar publicações para divulgar as minhas ideias, né? E isso impactou que começou a haver uma padronização na forma de se produzir conhecimento e de passar esse conhecimento para frente, que é o que a gente chama de educação. Aí, o ENIAC promove a terceira fase, que é a era da simulação. Então, agora, através de cálculos matemáticos muito mais complexos, né, ela começa a poder simular matematicamente fenômenos físico, químicos e biológicos. E isso foi o start para o que a gente está vivendo hoje. Pausa. Vou abrir um parênteses. Falei para vocês, né? Todas as imagens são geradas por inteligência artificial. Esse quadrinho, esses chats, eu criei com o Gemini. E eu fui colocando texto. Aqui ela teve uma alucinação e ela colocou um texto por ela mesma, né? Então ela colocou, doutor saber como o veta do refrigerador computer 1. Tipo, ela tentou preencher alguma coisa fora do que eu pedi, não ficou bom, só que eu deixei de propósito para mostrar que isso acontece, né? Eu poderia ter pedido para ela refazer sem esse quadrinho, sem esse balão, poderia, né? Da mesma forma que eu pedi para ela inserir uma foto do Alan Turing, porque na sala do ENIAC tinha uma foto do Alan Turing, dando crédito a ele, a esse processamento de dados. E hoje, né, coincidindo com o terceiro paradigma da educação, possivelmente, né, a gente está na era 4, que é a era que eles chamam da Big Data, né, do grande volume de dados e da inteligência artificial. Então, hoje, os dados que a gente consegue obter, ele excede a capacidade humana. Então, hoje, a gente usa a inteligência artificial para buscar padrões, né? Por quê? A gente sacrifica a nossa saúde mental, a gente sacrifica a nossa privacidade em detrimento desse volume de informação. Então, novas descobertas hoje, elas são potencializadas e possibilitadas justamente pela existência, né, pela ação da inteligência artificial.
Para que a gente chegasse nisso, alguns modelos, a gente precisa dar uma passada para entender como que a máquina começa a nos entregar algo. Então, a inteligência artificial, ela passou por um processo de 56 até 2021, que era chamado, 2017, que era chamado de inverno da IA. Ela saiu desse inverno da IA com a publicação do Attention is All You Need, que colocou de forma clara como programar redes neurais. Só que foi interessante o seguinte, a Google estava à frente e ela percebeu que este modelo que ela estava desenvolvendo a partir de redes neurais poderia gerar respostas quando fosse perguntada. Então, levantou um alerta vermelho dentro da Google, falando assim, nós estamos criando um sistema que vai gerar competição com a gente mesmo. Não vamos trabalhar com isso. Os engenheiros responsáveis por essa programação se juntaram, abriram a startup que a gente conhece como OpenAI e transformaram essa ideia em chat. Aí a Google se viu na necessidade de correr atrás. Então, ela associa o aprendizado de máquina, que vem do inglês Machine Learning, a capacidade da máquina se aprofundar nesse aprendizado, que vem do inglês Deep Learning, que é o DL desse modelo, e ela muda a qualidade da resposta de acordo com o reforço que a gente dá, se gostou ou não gostou daquela resposta. Então, ela aprende por reforço, que é chamado Reinforcement Learning, né? Eles associaram tudo isso a redes neurais artificiais, então, do inglês Artificial Neural Networks, né? E agora, esses modelos, eles liam informação por camada. Cada vez que você perguntava, tinha que ler a camada toda. Aí, baseada nesse sistema da atenção que a Google descreveu, ela desenvolveu o modelo de linguagem que criava atalhos. Então, na segundo contato, segunda vez que você fosse perguntar, ela já conseguia saber em qual ponto dos dados ela tinha que buscar a informação que você quer. Então, esta capacidade foi dado o nome de Pathway Language Model. Então, modelo de linguagem baseada em atalhos, que é uma criação da Google. E o que foi idealizado lá por John McCarthy, só que não tinha tecnologia para fazer, eles começam a desenvolver o processamento natural da linguagem, o Natural Language Processing. Então, agora, nesse momento, a máquina deixa de só compreender a língua dela para a programação. Ela começa a traduzir a nossa linguagem natural para a linguagem da programação, né? Isso faz com que ela possa ser treinada num grande volume de dados. Eu diria para vocês hoje que o volume de dados que a IA é treinada é todo o conhecimento da humanidade, sabe? Quando você junta tudo, né? E quando você junta tudo, que nascem os Large Language Models. Então, nasce um modelo de linguagem, né? Que é chamado de GPT, que vem do inglês Generative Pre-trained Transformer. Então, o que significa isso? Ela gera respostas, ela é pré-treinada numa base muito grande de informação e ela se adapta ao usuário, ela é transformer, né? E aí, agora, você tinha esse modelo de linguagem, o OpenAI falou, cara, vamos colocar isso dentro de um chat GPT, né? E foi assim que se lança o chat GPT. Então, basicamente, o que é a inteligência artificial de uma maneira didática? Isso aqui, um dos engenheiros da Google, não vou lembrar o nome dele agora, ele desenhou numa lousa um monstro, um robô e uma pessoa, para explicar que o que ele queria chamar, o que viria a ser inteligência artificial que a gente conhece hoje, seria uma interface amigável que traduziria a linguagem humana para algo que está passando por aqueles processos de aprendizagem que a gente conversou e está aprendendo e se expandindo o tempo todo e olhando para todas as áreas do conhecimento. Então, este monstro é o LLM. A inteligência artificial é o que leva o teu comando até ela e traduz o que ela entregou de forma natural para que você entenda o que é aquilo, né? Só para vocês entenderem como o negócio anda rápido. Essa imagem tem 1 ano que eu vetorizei o print da lousa
dessa palestra, transformei em um desenho 3D. Para essa transformação do desenho 3D demorou um dia. Aí eu entrei numa outra plataforma chamada Kling AI, né? E eu peguei, joguei a minha imagem, descrevi o que eu queria que a imagem fizesse. Ela demorou 6 horas para me entregar essa animação que vocês estão vendo agora, né? Então você vê que essa animação não é perfeita. Ontem, o sistema Veo 3 da Google, com o mesmo comando, me entregou este padrão de imagem. Então, olha como o negócio, a compreensão muda, né? A máquina entrega coisas muito mais bonitas, muito mais precisas. Então, a gente consegue usar esses recursos para transformar as nossas atividades em algo mais lúdico e mais didático dentro do processo de ensinar. Aí cabe uma ironia, né? Eu adoro esse meme é a única imagem que não foi eu que criei de inteligência artificial, ela foi tirada do Instagram, né? Então, ela fala da economia de água. Então, vamos tomar banho rápido para que um data center, né, tenha mais água para gastar. Então, a geração de dados por inteligência artificial, ela é muito cara. Muito, muito, muito cara. Ela é cara ao ponto da única empresa que trabalha com inteligência artificial hoje, que está tendo lucro, é a Google, né? A Microsoft lançou o Copilot, que ele é sitiado dentro da OpenAI, dentro do sistema GPT, da linguagem GPT, porque ela foi uma das desenvolvedoras, das investidoras, né? Ela usa para um recurso dos seus próprios produtos, então ela não vende só a linguagem. Então, ela não se importa em desenvolver, ela compra o desenvolvimento, então é de onde a OpenAI consegue se manter, é da venda desses desenvolvimentos, desses temas que usam a linguagem GPT. Então, quando você vai ver modelos como Perplexity, como SciSpace, Connected Papers, ResearchRabbit, Claude, todos são baseados em GPT. Né? Então, eles não sitiam o desenvolvimento da linguagem, eles compram. E é só por isso que a OpenAI ainda está em pé. E ela foi muito abalada com esse avanço da Google dentro dos processos. Né? Então, hoje, a gente entendendo um pouquinho melhor, eu diria para vocês que a inteligência artificial ela é a ciência de tudo. Gente, é tão pouco tempo para falar tanta coisa, eu vou tentar ser mais sucinto. Então, a grosso modo, é como se hoje, a partir do comando correto, eu consigo ter acesso a todo o conhecimento da humanidade e eu consigo ser preciso nas respostas que eu vou obter. Né? Então, tudo vai depender do prompt, tudo vai depender do comando. Só que a gente tem que entender que se você utilizar a inteligência artificial como algo para substituir a sua tarefa, escrever para você, fazer para você, montar aula para você, ilustrar para você, você está sujeito a ser manipulado pelas respostas, porque essas respostas vão vir superficiais e inadequadas. E onde vem uma proposta de 2023, né, do Sorati e do Ivans, que foi publicado, né, de um artigo a partir do Departamento de Sociologia. Ele fala que a IA ela veio para ser uma ruptura epistemológica. E ele veio com um conceito que é o conceito que eu coloco como contraponto ao do Miguel Nicoleles, que é simular a inteligência humana, que é o que esse modelo de linguagem que a gente chama de inteligência artificial faz, ele gera um conceito de inteligência complementar. Então, a gente tem um efeito onde a tecnologia passa a ser uma extensão das nossas habilidades. Isso não é novo, isso aconteceu desde a primeira pintura rupestre, desde o primeiro bloco de notas, desde o primeiro caderno, né? Que era uma extensão da cognição. A diferença é que agora, esta extensão da cognição, ela consegue interpretar, ela consegue criar, ela consegue calcular e ela consegue enxergar. Então, se você me perguntar, o que dá para fazer? É sem limite o que é possível fazer.
depende da tua habilidade de pedir, né, ou de ordenar. E é interessante que o Surati ele vem com um conceito que é o seguinte: se a gente deixar esses modelos de linguagem apenas concordando com a gente está sujeito a ficar no estágio estacionário do conhecimento. Quando você transforma ela numa inteligência complementar, ele vem com o conceito de inteligência alienígena. Então, você treina ela como um alienígena para enxergar padrões diferentes dos padrões que a gente enxerga. Então, quem produz conhecimento tende a citar os próprios colegas que conhece, que confia, né? Até uma forma de ajudar o colega tal. Isso gera um viés dentro da ciência. E a inteligência artificial ela pode enxergar além desse padrão. Então, quando você usa ela como inteligência complementar, é onde você tem processos diagnósticos, avanços no sistema de ensino, né? 2 prêmios Nobel agora, atuais, foram dados para sistemas que envolveram o uso de inteligência artificial. Paralelo a isso, nascem, né, os novos vieses e falácias. Então, a gente tem que deixar claro que nasce o chamado viés da fonte algorítmica, né? Então, as pessoas tendem a supervalorizar uma informação simplesmente porque ela foi gerada por inteligência artificial, né? Que dá origem a uma falácia, que é a falácia do apelo à autoridade algorítmica. Então, além do viés algorítmico, que é a inteligência artificial reproduzir erros que o próprio homem produz, gente, eu falo demais, eu vou passar um pouquinho do tempo, só uns 10 minutinhos, tá? Se vocês tiverem paciência de continuar aqui comigo, eu agradeço. Então, agora, essa falácia, ela argumenta que é verdadeiro porque foi a IA que disse, né? Então, é um debate que eu tenho com meu filho adolescente, um debate que eu tenho em sala de aula na graduação e na pós-graduação, que eu tenho que ter conhecimento de causa para validar a informação que a IA me deu. Mas, ao mesmo tempo, eu também posso usar a IA para aprender. Só que daí existe a forma específica de você botar isso em uso, né? Depois eu demonstro para vocês, de maneira rápida, para quem tiver paciência e tiver aguentar até o final, como a gente pode usar de maneira muito rápida. Mas, assim, é um conteúdo que eu não gostaria de deixar de passar para vocês, porque nessa fase, para falar de educação, eu não consigo não citar Mário Sérgio Cortella. E o Cortella, ele foi um dos responsáveis por mudar a forma que eu enxergo a docência, né? Então, foi numa palestra que eu assisti dele, e ele fala muito, muito dos conceitos da evolução da educação. Então, baseado nisso, eu diria hoje que a tecnologia ela está conduzindo a revolução que a educação está sofrendo, né? Então, da mesma forma que o livro foi uma revolução, da mesma forma que a internet foi uma revolução, eu acredito que nós estamos no meio do furacão do terceiro paradigma da educação, da terceira revolução da educação, que está sendo impactada e está sendo proporcionada pela inteligência artificial. Então, fazendo o paralelo que o Cortella cita, né? Então, os primórdios da educação, você dependia da reprodução sem as ferramentas adequadas, né? Então, a sala de aula, o professor era a única fonte de conhecimento, né? Era uma das poucas profissões que, quanto mais avançada a idade do professor, né, mais ele era reconhecido, porque tinha acumulado mais vivência, mais experiência, mais informação para passar para frente, né? Então, o professor ele tinha que ser a fonte da informação para toda uma geração. Então, essa fase do professor deu espaço a uma fase, comparando com a cozinha, em que nascem os utensílios elétricos, os utensílios domésticos, os livros, né, de receita, que fazem com que a reprodutibilidade daquele conteúdo seja mais preciso. Então, a gente faz um paralelo, né, onde professores mais jovens poderiam ter acesso ao mesmo volume de informação através do advento da tecnologia, do acesso à internet, da projeção de imagem, melhorando o seu processo didático e otimizando o sistema de aprendizagem por parte dos alunos.
Então, essa fase, só voltando aqui, essa fase aqui, o Cortella chama de ensino tutorial. Então, ele acredita que é mais importante um tutor que um professor, né? Então, o tutor é aquele que vai andar ao seu lado, só que ele vai passar para você experiência que você não tem. Mas a fonte de conhecimento que o tutor tem acesso, você também tem acesso, né? E a gente caminha hoje para o que o Cortella fala que é a fase da curadoria do ensino, né? O que é a curadoria do ensino? A gente vai ter uma inteligência artificial que produz junto conosco, não para a gente, né? E a gente vai ser o curador que vai validar ou não aquela informação. Então, imaginando uma sala de aula no ano 2030, todo mundo com seu óculos de realidade virtual, todo mundo tendo uma aula com inteligência aumentada, e você tendo verificação da informação em tempo real sendo processada na tela, tanto do óculos quanto da lousa. Então, o professor em tempo real percebe se falou alguma besteira, já se corrige, né? Então, a gente está caminhando para algo, isso aqui já não é mais ficção, já existe, né? Só que eu acredito que num futuro, né, projetado para 2030, que eu coloquei, isso esteja acessível, né? Então, por exemplo, você tem escolas que já trabalham com o sistema da Google Workspace, que você tem aulas em tablets, você já usa óculos da Meta, só que são espaços caros, extremamente restritos. E a gente está falando de uma ferramenta que tem um potencial absurdo de romper esse precipício da acesso à informação entre as diferentes classes sociais, né? Só que, enquanto a gente elitizar esta informação e não popularizar, esse precipício tende a aumentar, né? Então, eu sou muito otimista no sentido de achar que, muito em breve, né, as pessoas vão ter consciência de como usar essa ferramenta, porque essa ferramenta pode ser usada a partir de um celular, e todo mundo tem um celular hoje em dia, né? Mesmo nas pessoas de menor poder aquisitivo, sempre investem num aparelho desse, né? Então, eu realmente acredito que a gente está caminhando para isso, né? E a gente hoje produz, né, muito com inteligência artificial, né? Então, dentro das imagens, aqui é um dos meus filhos, aqui é o Bernardo surfando numa onda de dados, no mar de dados, né? É uma imagem de 2 anos atrás, então você percebe o quanto que eles chamavam de realista 2 anos atrás, você percebe o quanto evolui a geração de imagens, né? Então, é uma pergunta que fica, e que se embasa a verdade, né? A gente que trabalha com ensino, a gente que trabalha com educação, a gente que trabalha na universidade produzindo conhecimento, produzindo ciência, a gente vai chamar de verdade aquilo que você tem dados que confirmem a tua teoria, que confirmem a tua hipótese, né? Então, a verdade, ela é mutável, a verdade, ela não é fixa, a verdade, ela depende de uma fixação temporal, que a gente vai chamar de temporalidade, e ela depende da tecnologia que existe naquele momento, né? Então, Einstein foi muito feliz quando ele citou que hoje coisas que não são verdade não quer dizer que no futuro muito próximo não serão, né? Porque muda a forma que a gente analisa esses dados e gera novos dados. E a gente corre o risco dessa verdade ser moldada por big techs, né, por grandes empresas, porque a gente não sabe lidar com a geração dessas respostas. Aí que nasce a importância da gente entender o prompt, o desafio do prompt, que o prompt, que é o comando, ela é basicamente a forma de você fazer a inteligência artificial responder do jeito que você precisa, né? Então, ela é baseada num comando, né? Então, esse comando, ele vai trabalhar com um sistema de embeddings. Então, a partir, simplificando bastante, é como se a IA ela conseguisse fazer uma análise tridimensional, vetorial da informação, e ela acumula, aglomera a dados que têm relação entre si, para criar aqueles atalhos do modelo de linguagem que a gente falou, que é o Pathway Language Model, para buscar a resposta de uma forma mais precisa.
e acessar esses embeddings depende da quanto você domina da engenharia de prompt, né? Então, um exemplo clássico é esse aqui, ó. Estava no banco, né, fazendo um depósito. Escolha um banco e sente-se. Ela junta essa informação num gráfico e vetoriza para onde aquilo vai fazer sentido e deixa ela próxima de informações que estejam correlacionadas. Então, nasce aí uma habilidade necessária que ela advém da chamada engenharia de prompt, que você entender como a máquina funciona, você melhora a forma de você se comunicar com ela. Então, a engenharia de prompt são técnicas para interagir com esses modelos de linguagem de inteligência artificial, né? E ela tem uma aplicação imensa no mundo da ciência e da educação, que passa de produção textual, correção textual, verificação ortográfica. A gente usa corretor de texto no Word, que hoje é uma inteligência artificial que faz, né? Hoje, se eu perguntar para vocês qual que a população precisa da Indonésia, você vai dar um Google. A Google trabalha com a busca do seu algoritmo otimizado pela Gemini, que é a inteligência artificial dela, né? Então, isso acontece e mostra o quanto a gente é dependente da origem dessas informações, né? Então, o que eu já deixo para vocês é muito importante a gente ser claro nessas instruções que a gente vai dar para a máquina, e a gente sempre corre o risco dos modelos alucinarem, ou seja, eles são modelos generativos que eles estão aí para dar resposta, né? Então, se você ele não encontrar a resposta porque a tua pergunta não foi clara, ele vai gerar uma resposta que preencha aquele vazio. Se você não dominar aquela informação, você corre o risco de ser uma vítima da alucinação das máquinas, né? Sempre surge o medo da privacidade e segurança de dados, mas eu gosto de lembrar, né, que a gente abriu mão da nossa privacidade quando a gente colocou nossos dados na internet, quando a gente treinou. Vocês sabiam que todo mundo já treinou inteligência artificial antes da inteligência artificial existir? Curiosidade. O CAPTCHA, quando você vai instalar alguma coisa, aceitar um programa, o reconhecimento de que você não é um robô, ele começou com reconhecimento de letras. Essas fontes diferentes eram para que as digitalizações fossem reconhecidas pelo sistema de digitalização de maneira independente, não como imagem. Então, você treinava o texto. Aí, depois, eles queriam treinar a inteligência artificial para carro autônomo. Aí, ele começa a dar quadrinhos para você identificar o que é um semáforo, o que é uma bicicleta, o que é uma moto, o que é faixa de pedestre, o que é um carro, sempre associado a trânsito. Os CAPTCHAs evoluíram para pecinhas de quebra-cabeça que você encaixa, que é você construir imagem para ele melhorar a visão de máquina. E agora ele está fazendo um caminhozinho da abelhazinha até a colmeia, da flor, da borboleta até a flor, que é a associação de trajetos dentro de imagens, né? Que eles querem criar a oportunidade de você fazer mundos livres criados dentro da inteligência artificial. Mas só para colocar aqui que a gente já teve dados vazados por tudo que é empresa. Se você fizer uma busca pelo seu nome, muito provavelmente você está entre as vítimas da Microsoft e da Meta. E quando você coloca a minha apresentação aqui no PowerPoint, né, a Microsoft tem acesso a ela a partir de uma linguagem que é o Copilot dela, linguagem artificial. Então, eu não preciso ter o medo de só o que eu colocar no chat GPT, só o que eu colocar no Gemini vai ser vazado. Tudo tem o potencial de ser vazado. Por isso que todas as empresas colocam que dados sensíveis, né, deveriam ser evitados, né? Aqui eu gostaria de fazer uma breve demonstração para vocês, só para vocês terem uma noção de onde, em que pé que a gente está, né? Eu vou abrir aqui para vocês, ó. Só uma demonstraçãozinha básica do próprio Gemini. Então, vocês estão enxergando agora, deixa eu trocar minha tela para enxergar. Vocês estão enxergando agora a tela do meu Gemini. Eu vou jogar um artigo nela, relacionado ao nosso tema de inteligência artificial na educação.
Vou fazer uma digitação por voz para não perder tempo escrevendo, que já avanço no tempo, e se eu perder tempo escrevendo, pior. Então, vamos lá. Gere um quiz com 8 perguntas, com 4 alternativas, para que eu possa avaliar a capacidade de interpretação de texto do aluno que recebeu este paper. Vamos só corrigir aqui do PIS, ele reconheceu por causa da minha pronúncia linda, para quiz, e vamos pedir para ele gerar. Então, olha o tempo que ele demora para gerar, isso é chamado de vibe coding, para vocês entenderem. E este comando que eu dei dentro da engenharia de prompt é chamado de one shot, tiro direto, sabe? Que é o one shot prompt, né? Então, vão existir alguns detalhes, como, por exemplo, ainda as respostas mais precisas acontecem quando o prompt é dado em inglês, né? Mas mesmo assim, olha que interessante, ó. Olha o tempo que ela gerou. Eu já tenho as alternativas e eu posso pegar, ela está gerando, confirmando as outras respostas, ó, de 1 a 5, quantas eu acerto, quantas eu erro, posso pedir detalhes para ela falar se está certo ou não, né? Então, eu posso gerar esse quiz e eu posso compartilhar. Então, eu posso chegar aqui, ó, pedir para ela criar um link. Se eu pegar este link... Opa, deixa eu copiar o link. Não abri. Copiar o link. Eu consigo compartilhar esse link com vocês. Cadê o meu mensagem na chamada? Vou botar aí para vocês verem, ó. Ctrl V. E vocês conseguem entrar individualmente no quiz, né? E tentar brincar com ele mesmo sem ler o artigo, né? Isso é uma das coisas que dá para fazer. Eu posso chegar num outro modelo de linguagem, que é chamado de Notebook LM, e no Notebook LM eu posso limitar a busca, então ela não vai ter acesso à internet. Então, o que eu vou fazer com o Notebook LM? Eu vou fazer o upload do mesmo artigo, Então, esse tempo, ele está lendo o artigo, aí quando ele acabar de ler, ele já vai me dar um título, ele já vai me dar um resumo deste artigo, isso pode ser um livro, isso pode ser algo que você está usando para preparar uma aula, ele gera um resumo em áudio, ele gera um podcast. Então, o que é mais rápido para demonstrar para vocês aqui? Vou pedir para gerar um mapa mental. Deixa eu parar o resumo em áudio, né? Então, quando ele gera mapa mental, ele já lida comandos executáveis, que é o mais rápido de gerar, né? Então, ele já pega toda aquela informação e ele consegue expandir, e o conceito que eu quiser expandir dentro desse mapa mental, se eu quiser utilizar isso em aula, ele vai buscar dentro do texto, ele vai encarar aquilo como um prompt, como um one-shot prompt, né? E ele vai me gerar a resposta baseada apenas naquele artigo. Por quê? Eu posso restringir, eu posso pedir para ele buscar na internet, para ele achar mais fontes a respeito. Aí ele vai me explicar todo aquele conceito que a gente colocou ali. Então, só um exemplinho de uso, né, que a gente pode usar para aplicar, né, no nosso dia a dia, no nosso processo de aprender, no nosso processo de montar aula. O Notebook LM, ele monta apresentação, ele monta vídeo, sabe? A gente tem um número muito grande de recursos possíveis, né? Hoje, então, a gente vive uma realidade que talvez a gente esteja criando algo que não pode ser chamado de inteligência, mas que talvez um dia seja o que vai sobrar da gente nesse planeta, e talvez um dia eles estejam no museu olhando para um cérebro preservado, um conversando com o outro e falando, foi aqui que tudo começou, né? Foi tentando imitar essa máquina. O que eu mais uso e propago, que é o uso desse meio digital para você fazer um brainstorm, né? Então, eu uso muito a conversa por voz, de conversar com a inteligência artificial para ver se as minhas ideias podem resultar em alguma pesquisa, em algum projeto,
né? E hoje, literalmente, a gente carrega o conhecimento da humanidade na palma da mão, né? Então, fica de novo a pergunta retórica, o que o futuro nos reserva, né? Isso aqui é uma animaçãozinha dos primórdios, usava, aqui tem 4 modelos diferentes, então eu brinco que é a gente antes da inteligência artificial passando raiva na frente do computador, né? E a gente aprendendo a usar os prompts de maneira adequada, né? As tarefas vão ficar muito mais leves, muito mais rápidas, muito mais suaves, né? De maneira muito mais lúdica. Uma coisa que é importante citar, aí eu tenho que fazer um parênteses, falar do Alan Moore, né? O Alan Moore, ele criou um personagem chamado Sr. Manhattan, Dr. Manhattan, que ele sofre um acidente nuclear no projeto Manhattan e ele ganha 3 poderes: onisciência, onipresença e onisciência. Então, literalmente, ele vira um deus, né? Aí a ex-relação, a ex-crush dele, a Lauren, pergunta para ele: Manhattan, como que é saber tudo que já aconteceu e tudo que vai acontecer na humanidade? Aí ele responde: Lauren, a diferença entre mim e você é que eu enxergo quem move os fios. Todos nós somos manipulados, né? E é interessante isso porque quando a gente domina essas ferramentas, não quer dizer que a gente vai deixar de ser manipulado, mas a gente vai enxergar quem move os fios. A gente vai enxergar quais fios estão sendo movidos. A gente vai enxergar por onde estão tentando manipular a informação e a gente vai escolher ser ou não manipulado, né? Então, eu falo para vocês hoje que usar a inteligência artificial na educação é como desenvolver superpoderes. Então, aqui eu me colocando no lugar do Neo da Matrix, né? E deixo aqui minhas redes sociais para vocês, se vocês quiserem entrar em contato, tem alguns exemplos de uso lá, né? E agora eu mostro para vocês a única imagem que não foi criada por inteligência artificial, que é o meu maior projeto de vida, que são esses 4 moleques. Eu falo que é o meu projeto de pesquisa mais intenso e mais extenso, né? Que é poder educar essas 4 gerações diferentes aí. Então, o João faz 12 anos agora em dezembro, o Joaquim faz 6 anos agora em janeiro, e os gêmeos, Humberto e Bernardo, completam 3 anos em julho, né? E principalmente os mais novos já estão sendo educados desde esta idade a conviver com a inteligência artificial. O João usa inteligência artificial para estudar desde 2024, né? Então, eu criei um agente para ensiná-lo, né? Ele tem um professor de geografia que virou a disciplina que ele mais gosta. Ele tem um professor de história, que é uma disciplina que ele também gosta muito, e ele tem um professor de matemática, que ele tem muita dificuldade em matemática e inglês, e foi o que ele foi o primeiro 10 dele em matemática, e dá o crédito não ao pai, mas à inteligência artificial, né? Então, só para vocês verem que para mim não tem idade para a gente começar a educar a respeito disso.